Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é o vídeo para apresentar para vocês os 3 volumes das obras de Virgílio publicados pela editora Atelier. Então temos aqui o primeiro volume, que é a Eneida de Virgílio, depois nós temos o volume Bucólicas e também Geórgicas. Então são 3 volumes com as obras principais do Virgílio, com as traduções do Odorico Mendes. Quem foi Odorico Mendes? Ele foi um grande especialista em obras clássicas que viveu no século XIX, tendo aí participado da política ativamente durante esse período aqui no Brasil e que teve seus estudos universitários no exterior e que, voltando aqui, depois se aposentando, ele teve então a ideia de fazer traduções das obras clássicas, dentre as quais aí a Ilíada, a Odisseia e também as obras de Virgílio. Então ele publicou pela primeira vez o Virgílio brasileiro, né, ou a versão brasileira do Virgílio, apresentando essas principais obras. Né. Temos aqui primeiramente o volume Virgílio da Eneida, tradução e notas de Odorico Mendes, ele que era muito prestigiado, né, inclusive o Machado de Assis chegou a escrever sobre ele, falando que era um grande humanista, um grande estudioso, e aqui está a Eneida com a tradução do Odorico Mendes, que é a tradução considerada a tradução clássica, né, das obras do Virgílio aqui. Então, publicação da editora Atelier, editora Unicamp. Essa versão apresenta a tradução e notas do Odorico Mendes. Né? Temos aqui também um breve nota da edição, né, de Luiz Alberto Machado e também uma introdução de Antônio Medina. No final, há uma advertência ao público e as notas do próprio Odorico Mendes, um glossário de nomes e também um anexo. Então, verificamos aqui que é uma versão que apresenta logo ao final esse anexo aqui, ó, onde apresenta vários vocabulários, né, os nomes que são utilizados, glossário de nomes próprios. Depois, mais ao final, é apresentado um mapa, que é bem interessante para que você possa se guiar nas aventuras do Enéas aqui nessa Eneida. E apresenta também a árvore genealógica da Casa Real da Grécia e de Troia logo ao final. Então, é uma obra que republica, então, essa boa tradução aqui do Odorico Mendes, uma tradução clássica. E eu vou ler para vocês a contracapa, o que diz aqui. Durante o período imperial, sob comando e entusiasmo de Otávio Augusto, Virgílio produziu a Eneida, para exortar a origem e o espírito romanos. Nesta edição revista e ampliada, a história da descida de Enéas ao inferno pode ser lida na primeira tradução feita por Odorico Mendes, juntamente com suas posteriores notas. Para tal aventura, o leitor poderá contar com o estúdio de apresentação do professor Antônio Medina Rodrigues, glossário de nomes próprios e notas de Luiz Alberto Machado Cabral, mapas e árvore genealógica da Grécia e de Troia para auxiliá-lo quanto ao texto, ao respectivo contexto histórico e ao processo de tradução. Reconhecido erudito, Odorico Mendes, 1799 a 1864, foi renomado tradutor dos clássicos, entre eles Odisseia, Ilíada e Eneida. Dedicou a sua vida às letras, cursou filosofia racional e moral, filosofia natural e greco, além de medicina, que não concluiu por ocasião da morte do avô que o criou. Lecionou retórica e poética, além de atuar como deputado pelos estados do Maranhão e de Minas Gerais. Teve importante atuação como jornalista e fez grandes amigos na imprensa. Então, Odorico Mendes foi o tradutor aqui dessa Eneida, a versão clássica da obra nessa tradução. Em seguida, né, essa publicação que foi publicada em 2005, 3 anos depois, em 2008, a editora Atelier também continuou sua parceria com a Unicamp, porém dessa vez foi formado o chamado Grupo de Trabalho Odorico Mendes, que é um grupo, né, da Unicamp dedicado a analisar essas obras do Odorico Mendes e traçar comentários sobre sua tradução, complementar os estudos. Então por isso nós temos aqui as bucólicas, né, na tradução e notas de Odorico Mendes, com a participação do Grupo de Trabalho Odorico Mendes. Né. Esse grupo ele é coordenado aqui pelo Paulo Sérgio de Vasconcelos, com vários acadêmicos, professores e alunos, né? Aqui Alexandre Hasegawa, Bianca Morganti, Bruno Vinícius Gonçalves Vieira, Charlene Martins Miotti, Giovanni Klein, Júlio Maria, Luciana de Bem, Mariana Musa e Ima Souza. Então eles fizeram uma breve introdução sobre a obra Bucólicas, apresentando todos os seus aspectos históricos, e depois a tradução do Odorico Mendes. É importante dizer que essa versão
aqui da Bucólicas é a versão bilíngue, então você tem a versão em latim de um lado e a versão em português do Odorico Mendes do outro lado, né, e apresenta aqui as notas e comentários à tradução, né, ao final de cada égloga, né? Então é bem interessante isso. Uma obra rica em detalhes nesse sentido, apresenta também referências bibliográficas. É importante dizer que as bucólicas têm um papel muito interessante, né, especialmente a égloga 4, né, que trata de uma suposta previsão do futuro do Virgílio em relação ao nascimento de Cristo, né? Então é bem interessante que as bucólicas aqui com essa versão do Odorico Mendes. Temos também aqui as Geórgicas do Virgílio, também com tradução do Odorico Mendes e com organização do Paulo Sérgio de Vasconcelos, no grupo de trabalho Odorico Mendes, agora publicando pela editora Ateliê também, para finalizar essa coleção nesses 3 volumes. E temos também aqui várias notas, né, e várias informações interessantes em capa dura, todas as versões são em capa dura, né? Verificamos aqui também, dentro desse trabalho, do grupo de trabalho Odorico Mendes, né, as várias notas, referências bibliográficas, introdução de Matheus Trevisan, apresentação de Paulo Sérgio de Vasconcelos. A edição também contém várias notas e é uma versão bilíngue, né, você tem a edição aqui em latim e depois a tradução e as várias notas aqui. Então, para ler também aqui a contracapa, né, do Bucólicas, diz o seguinte: as bucólicas de Virgílio, com sua densa musicalidade e seus pastores poetas que, em meio à paisagem amena do campo, celebram seus amores e disputam entre si a primazia no canto, são recriadas em português por Manuel Dorico Mendes, um dos mais hábeis e interessantes tradutores de poesia que o Brasil já teve. Essa edição, bilíngue e ricamente anotada e comentada pelo Grupo de Trabalho Dorico Mendes, sediado no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, além do esclarecimento do vocabulário e da síntese, traz para cada poema um comentário minucioso, em que se apontam para o leitor que deseja penetrar nesse laboratório brilhante de recriação poética os modos vários como o Odorico Mendes recria em português os sons, ritmos, efeitos de sintaxe e a ordem expressiva das palavras do original latino. Nos 150 anos de sua primeira publicação no livro Virgílio Brasileiro, a Ateliê Editorial e a editora Unicamp, com apoio da FAPESP, reeditam esta obra do grande poeta latino em uma de suas traduções mais bem cuidadas e instigantes. Então, versão da Bucólicas, né? E na contracapa aqui da Geórgicas, nós temos o seguinte: o poeta e tradutor inglês Dryden disse que as Geórgicas de Virgílio eram o melhor poema do melhor poeta. Para seu tradutor brasileiro, Manuel Odorico Mendes, constituem a obra mais acabada do autor. Nela, Virgílio se serve do gênero da poesia didática para tratar matéria agrária, os cuidados com a terra e o plantio, a arboricultura, a criação de gado, o cultivo das abelhas, importante para uma sociedade que usava o mel como adoçante. Virgílio, porém, veste a máscara do professor que dirige preceitos sobre esse conteúdo, a princípio pouco poético, para tratar de questões que vão muito além do ensinamento técnico. O ciclo de vida e morte a que todos os seres estão submetidos, a difícil luta pela sobrevivência na Idade de Ferro, os horrores da guerra civil, a força avassaladora do amor e os poderes e limites da poesia. É nesse poema que se encontra a mais famosa versão do episódio de Orfeu e Eurídice, fonte de inspiração para tantos artistas. Apresenta-se aqui ao leitor o texto latino das Geórgicas ao lado de sua tradução por Odorico Mendes. A edição é ricamente anotada para esclarecer as alusões mitológicas, o vocabulário técnico e preciso que o tradutor emprega em sua versão, a sintaxe, que não raro imita os torneios expressivos do original, etc. As notas trazem, enfim, todo tipo de explanação que possa facilitar a sua leitura por um não especialista. Reproduzem-se também os comentários do próprio Odorico Mendes, que revelam as concepções de tradições desse patriarca da tradição criativa no Brasil. Nas palavras de Haroldo de Campos, por fim apresentam-se análises minuciosas dos modos vários e instigantes com que o tradutor busca recriar em português efeitos de som, ritmo e ordem das palavras que encontra no original de Virgílio. Então essas 3 obras, né, do Virgílio somam aqui grandes textos que o próprio Virgílio escreveu com as boas traduções do Odorico Mendes. E nisso você vai ter uma versão com notas, com comentários,
com esses trabalhos aqui do grupo acadêmico Odorico Mendes, né, da Unicamp. Então, uma obra realmente muito interessante, em capa dura e em bom acabamento. Lembrando que levou anos para ser feito toda essa obra, né? Em 2005 publicou-se a Eneida, em 2008 foi publicado As Bucólicas e só em 2019 que foi publicado As Geórgicas, possibilitando então fechar aí todo esse trabalho. E é interessante dizer que essas edições costumam ser difíceis de serem encontradas, então eu recomendo que você procure em sebos, né, ou procure em lojas que você possam procurar e encontrar essas obras. Vale muito a pena adquirir por ter todo esse trabalho de comentários e as notas e essa bela tradução, além da versão ser bilíngue também aqui, para que você possa analisar por si mesmo os textos no original do Virgílio. O Virgílio, ele é um grande poeta, como eu posso dizer assim, está entre os três grandes poetas, né, junto com Homero e com Dante. O Virgílio foi sempre estudado na época do Império Romano, depois na Antiguidade, e depois na Idade Média, né? A Idade Média prosseguiu com os estudos de Virgílio, especialmente aí com os monges, com as escolas da igreja e depois também com as universidades. Então Virgílio, ele é um dos poucos escritores que tem quase 2000 anos de leitura e releitura como sendo um grande clássico, né? Inclusive o próprio T.S. Eliot considera o Virgílio como sendo o topo máximo dos clássicos, né? E as outras obras não seriam, segundo T.S. Eliot, um clássico propriamente. Então pode-se dizer que nessas obras aqui você vai ter um bom acabamento, uma boa forma de se aprofundar na obra do Virgílio e também a tradução do Odorico Mendes. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e deixe os seus comentários sobre o que você acha da obra do Virgílio, se você tem alguma obra desse grande poeta. E é isso, muito obrigado pela atenção.